Já estamos de volta aqui pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Participe com a gente, você já sabe, nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Já curtiu a nossa página no Facebook? Isso, Com né? certeza. Já curtiu, Hélio Moura? Eu não tenho Facebook. Não tem Facebook. Já curtiu, Gabi? Já curti. Costumo Então, tá bom. acompanhar e Tem que compartilhar comprar um. os programas. O Facebook tá de graça aí no mercado. Você de casa, já curtiu nossa página? Por favor. Essa semana, a Universidade do Chile divulgou um estudo muito interessante que mostrou que cerca de 22% dos chilenos reduziram a ingestão de bebidas açucaradas nos últimos 4 anos. Ainda de acordo com a pesquisa, a diminuição no consumo só aconteceu por causa de uma lei que foi aprovada em 2014 e que previa uma taxa para bebidas açucaradas. Quanto maior a quantidade de açúcar na bebida, maior o valor do produto. O líder da pesquisa, o professor Cristóvão Quadrado, disse que, embora tenha sido de pequena magnitude, a lei conseguiu gerar uma modificação no consumo das famílias que mostra um grande potencial positivo para esse tipo de medida. Ou seja, pesou no bolso, tem um resultado, né? Eu achei isso bem interessante. O açúcar é um dos grandes vilões aí, né, que acabam com a nossa saúde, a gente sabe disso. É um produto que vicia, então quanto mais a gente consome, mais a gente vai querer consumir. E acho que realmente, mexendo no bolso, a gente para um pouco para pensar, põe a mão na consciência e fala, opa, não deve ser tão bom assim, vou consumir de menor açúcar. Isso acho que aconteceu também com o cigarro recentemente, né? Com o aumento dos impostos, ele passou a ser mais caro, tentando fazer com que as pessoas comprassem menos, já que custava alto. Não sei se funcionou muito bem como o açúcar no Chile, mas é uma coisa de se pensar, porque realmente a gente para pensar quando mexe no nosso bolso. Né? E mudou o comportamento das pessoas no Chile. Você vê, estão procurando as bebidas que são mais em conta, aí elas têm menos açúcar e ninguém deve estar notando uma diferença tão gritante assim, né? Exatamente. Agora um questionamento. Pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, a proposta aqui no Brasil dessa lei, que existe aí, em tramitação, é que a alíquota em cima desse tipo de produto suba de 4% para 5%. 1% só. Talvez em grandes quantidades isso seja significativo, né? No Chile, você comentou aí agora, né? Quanto maior a bebida, maior... Quanto maior o nível de açúcar na bebida... Se passar de uns X miligramas por cada 100 ml, sei lá como, paga 18% de imposto, quem está abaixo paga 10%. Tem uma diferença grande. Ok. Aí eu fiquei pensando... Tá, se eu for no restaurante e o refrigerante que antes custava X, agora está mais caro. Mas mesmo assim, esse refrigerante que está mais caro ainda for mais barato que a bebida natural, a possibilidade de eu optar por beber esse refrigerante é maior ainda. Então, no meu pensamento, não é só criar uma alíquota, um imposto maior em cima das bebidas açucaradas, mas talvez ter um incentivo, ao mesmo tempo, um incentivo para produtos mais naturais possíveis. Porque não adianta eu encarecer uma bebida ruim se eu ainda deixo a bebida boa cara. Eu tenho que fazer um balanço aí para eu ser incentivada, digamos assim, a beber aquela bebida natural, porque ela vai sair mais em conta. O produto ruim subiu e o produto bom diminuiu o preço. Então, logicamente, né, partindo dessa ideia aí de das pessoas que são a favor desse aumento de imposto, né? Então, se a bebida barata é saudável, eu vou consumir ela. Vocês não concordam? Entenderam o meu raciocínio? Que no nosso tempo mais jovem, né, acho que falo por todos nós aqui, refrigerante era uma coisa cara. Era. Que você tinha numa festinha, quando tinha. Porque no eu dia a ouço dia da pessoas nossa falando casa isso. era só suco natural, suco de fruta feito na hora. Era o mais barato. Hoje em dia, continua sendo mais barato? Continua, mas a vida moderna nos exigiu ter mais praticidade e facilidade. Então, você compra um suco pronto. Você não quer pegar a laranja lá, espremer, fazer aquela coisa para depois ter suco de laranja. Você quer abrir um suco de laranja natural, pronto. E aí, esse é caro. Uhum. Então, eu fico me perguntando também, se a gente fizesse mais sucos naturais de fruta, seriam, além de mais baratos, mais saudáveis, porque não exige essa adição de açúcar. A não ser que você seja louco por açúcar e adicione açúcar no suco que já é doce, né? Não tem necessidade. Mas, assim, é a preguiça, eu acho, sabe? A gente não quer ter esse trabalho e aí a gente compra a bebida pronta e mesmo ela sendo natural, ela é mais cara, porque ela é industrializada, é um negócio processado, é um negócio, sei lá, com conservante, com um monte de coisa para poder ficar ali na garrafa tanto tempo e não estragar, enfim.
Eu vejo que um pouco eu isso. acho que tem essa coisa da preguiça, mas tem o hábito, tem a coisa do sabor também. Porque, você disse, né, o açúcar ele vicia. Então a gente quer açúcar e nem sabe por que a gente quer açúcar, mas a gente quer porque a gente vive comendo. E aí o açúcar dá aquela alegria, né, de viver. Agora, quando eu estou muito acostumado com açúcar, eu sempre quero mais açúcar. E quando eu não tenho esse costume, qualquer coisa um pouquinho mais adocicada que eu como ou bebo, enfim, aquilo, nossa, como está doce. Tanto que os níveis Paladar, né? de açúcar presente nos doces que a gente tem no Brasil é muito diferente do que existe em países mais orientais, né? Então, o doce chinês ali, aquele doce de feijão e tal, é quase sem açúcar. E que é uma coisa muito comum para eles. Inclusive, Europa, você vai comer um doce que tem um estilo europeu, ou que é um doce realmente da Europa, ele não é tão doce quanto o doce brasileiro. Ai, que pessoa viajada, mas... Eu nunca fui para a China, mas eu sei da informação. multicultural. Na Europa já. Porque, afinal de contas, o que é doce mais? O que é comer? Qual que é o doce mais doce que o doce de batata doce? É o doce de batata doce do Brasil. Mas olha só que interessante, na contramão disso aí, os deputados aprovaram agora nessa semana, um projeto de lei e aprovaram, por exemplo, indo na contramão, inclusive, dos próprios projetos que já há em tramitação para aumentar o preço dos produtos das bebidas açucaradas, aprovaram uma redução no IPI de 20% para apenas 4% do IPI para o processo de extração dos materiais necessários para as bebidas açucaradas. O que isso significa? Como? Que vai tornar mais barato o acesso aos insumos para a indústria que produz as bebidas açucaradas. Nossa, E aí, na outra ponta, querem aumentar o valor do produto final. Quer dizer, você entende? Eu não entendo o que isso significa. Você entende? A Eu gente não entendo. entende. Um lado... Não vou poder te Assim, ajudar, ó, Hélio. uma coisa para inglês ver. Olha, estamos fazendo isso, estamos preocupados com vocês, queremos reduzir a taxa de açúcar das bebidas e já que tornar a a OMS população mandou, mais vamos saudável. fazer talvez aqui. seja isso mesmo, porque é uma recomendação da OMS, né? De certo, o Brasil pensou, tá, então vamos aceitar, porque nós somos pessoas incríveis e tal. E aí, sem ninguém saber, como você está falando aí, outra lei aprovada que baixa o IPI Que vai baixa o IPI. facilitar a indústria que produz as coisas. É claro que isso é uma questão de conscientização, né, Gabi? Igual você estava falando aí sobre o cuidado que a gente deve ter em casa, de trocar os naturais, né? Não adianta, talvez, aumentar os impostos se eu tenho um açúcar branco em casa e derramo ele assim, né? Com toda a vontade do mundo. Mas o que eu entendo também é que, por mais que essa seja uma iniciativa particular, né, da sociedade civil, de cada um, etc., o governo também, de certa forma, tem a sua responsabilidade social, já que a ideia é diminuir a obesidade. Obviamente, a obesidade não está atrelada apenas ao consumo de açúcar. Tem atividade física, tem outros alimentos que também contribuem para isso. Mas grande parte é pela alimentação. Pela alimentação. O governo também tem essa responsabilidade de saúde pública, porque se cada vez mais, eu acho que mais da metade da população está acima do peso, mais de 50% no Brasil hoje. Se isso de alguma maneira não for controlado, nós vamos ter um peso muito grande no orçamento da saúde pública. A gente pode ter uma epidemia de obesidade, por exemplo. E aí, a gente já não consegue cuidar da saúde pública nas questões mais necessárias e fundamentais, quem dirá em assuntos assim mais complexos, né? Então também eu acho que tem essa responsabilidade por parte do governo, é uma iniciativa interessante. Você vê o Chile se movimentando, tem essa pesquisa que mostrou aí o 22% na diminuição do uso de açúcar. Então você olha e pensa, já começamos a ver efeitos. Realmente pode ser uma coisa interessante para a gente implementar. Na França, por exemplo, o governo proibiu aqueles refis, o refil de bebida açucarada, sabe, que você bebe ilimitadamente. Aqui no Brasil a gente tem alguns restaurantes que fazem isso também. Então lá já foi proibido isso, o que também poderia acontecer. A gente não tem, eu nunca vi bebida ilimitada, refil de suco natural. A não ser que vocês que viajaram mais do que realmente eu nunca vi. tenham visto. Por que não tem, né? Um suco de laranja lá que o cara espremeu na hora. Porque vai passar muito uma mais pessoa, barato, né? Você Então, dá é o que a gente... refrigerante É igual do que você o suco. falou. Tipo, a pessoa favorece nos insumos das bebidas açucaradas. Por que o governo, então, se ele está realmente
preocupado, não favorece o insumo para a gente consumir as coisas mais naturais, né? É o mesmo lance... não sei se vai dar tempo da gente falar. Fala, André Leite. Não, do lance dos agrotóxicos, Peraí, entendeu? quem tá no lugar do André Leite sou eu, daqui Pois é, agora mas eu vou tomar a palavra. Mas vou linkar uma coisa com a outra. Dos agrotóxicos? Não, Ah. das bebidas açucaradas ainda, mas em relação à educação dos pais quanto aos filhos. Boa. Porque se a gente fica dando açúcar para os nossos filhos, eles vão ficar viciados e vão querer mais. Claro. Hoje em eu dia a acho gente que está se policiando um pouco. Esses hábitos de saúde, eles começam realmente em casa. Por exemplo, minha filha tem 1 aninho, ainda não comeu nada com açúcar, que a gente desce assim, né? Salvo os remedinhos que às vezes a gente precisa administrar, que tem açúcar, que é para poder a criança tomar, senão ela não toma. Uhum. Mas assim, chocolate, bolacha, essas coisas, ela ainda não comeu. E engraçado, como antigamente isso era tão comum, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas por quê? Meu filho com essa idade já comia isso, aquilo outro. E, tipo, tá aí, vivo, gordo, bom, saudável. Tipo, tá, mas a minha não vai comer ainda. Entendeu? Então cabe Cuide da sua muito... vida, que eu cuido da minha. E assim Cabe vamos muito todos em relação felizes. ao que a gente, como pais, como educadores, vai incentivar e, na verdade, o paladar ele é adaptável, né? E vai É. fazer com que ele eduque e seja educado daquela maneira. Ele não vai gostar de tanto açúcar porque ele nunca comeu tanto açúcar. Sim. Enfim, agora pode seguir para o próximo tópico. Não, aí. e aí eu acho que tem um bom link aqui para a história do agrotóxico que você ia dizer. Pode puxar. Tá, do lance dos agrotóxicos, assim, a gente sempre fala dos alimentos orgânicos, né, e tal. É que é bem complexo esse assunto, na verdade, né? Eu entrevistei um agrônomo do Mato Grosso do Sul e a coisa é bem mais ampla do que a gente imagina. Então, assim, hoje o que a Vamos gente... lá, em 2 minutos e meio, explique pra gente. Cara, em 2 minutos e meio não dá para explicar. Em 2 minutos e meio dá tempo de dizer para o pessoal de casa acessar o site novotempo.com/jornalismo e ir lá na parte do Realidade em Pauta, onde tem um programa especial feito só sobre os agrotóxicos. Legal. Exatamente. muito boa, Obrigada pela E tem propaganda. inclusive isso aí que você ia falar. Eu não sei direito o que você ia falar, mas está lá na matéria. Eu não sei o que você ia Eu dizer, falo mas tá lá. assim, de repente a gente pode mudar o nosso foco. A gente está aí falando dos agrotóxicos e tal, mas a gente poderia colocar o foco assim no incentivo a esses pequenos produtores, porque os alimentos orgânicos hoje é feito muito assim dentro da família, sabe? São pequenos produtores, porque não dá para produzir em grande escala. Produtores, Porque não dá para produzir em grande escala. Então, de repente, incentivar isso daí. Só que hoje a gente tem os orgânicos, os alimentos mais caros, né? Então, será que não existe uma forma, com tanta pesquisa, com tanta tecnologia, não existe um jeito de baratear isso daí? Só explicando, Suzane, porque daqui a pouco o programa termina, a gente está falando sobre essa questão dos agrotóxicos e o Hélio até citou o Realidade em Pauta, que fez um material sobre isso, porque a gente tem um afrouxamento do esquema da fiscalização em cima dos agrotóxicos. Então, existem substâncias que são permitidas no Brasil e que não são permitidas em outros países. E, além disso, a gente tem uma coisa tramitando aí num grupo especificamente discutindo no Congresso. Não é um voto que o Congresso todo tomou, né? Ainda vai ser votado na Câmara dos Deputados e, se isso passa, vai para o Senado, onde a gente tem a proibição da venda de produtos orgânicos nos supermercados, que estaria privilegiando esses pequenos produtores. E quando você for comprar um produto orgânico, você tem que comprar lá nesse pequeno produtor, e não mais você encontraria esse produto nos supermercados. Então, porque às vezes você fala muito, né, a gente discute muito em cima de uma coisa, mas a gente esquece também que tem que favorecer a outra área. Então, se estamos aqui discutindo sobre os agrotóxicos, o quanto isso é ruim, esses pesticidas, isso e aquilo outro, então a gente também tem que colocar o outro lado, né, favorecer aquilo que é bom. O que eu sinto que não acontece, entendeu? Essa discussão dos agrotóxicos, ela é tão interessante porque, assim, realmente não dá para você produzir em grande escala sem o uso deles, sem o uso dos pesticidas. Mas o problema maior, assim, Wagner, que a gente percebe, não é só do governo, não é só na legislação, tem a ver com o produtor, na consciência dele. Porque a gente tem alguns agrotóxicos que são proibidos, mas a gente faz fronteira com outros países onde ele pode ir lá e comprar, entendeu? E aplicar na lavoura. E aí você está consumindo esse tipo de... E tem a ver com a quantidade também que ele coloca. Mas, gente, olha, Realidade em Pauta, novotempo.com/Realidade em Pauta. Realmente não vai dar para esgotar esse assunto aqui. A gente tem que terminar. Gabi, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Até a próxima. Até, se precisar, estamos aí. Suzane e Hélio, até semana que vem.
semana que vem. Valeu, gente. Obrigado pela companhia, pela discussão junto com a gente. Estamos de volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.